Dom Pedro, ele abdica do Brasil, do trono brasileiro, em 7 de abril de 1831. Deixa o Dom Pedro II aqui, deixa as outras filhas aqui, e ele parte para a Europa com a rainha Maria II, a filha mais velha dele, que ele havia abdicado o trono de Portugal e dado para ela. Só que Portugal tá um caos, o Dom Miguel, o irmão dele, que tinha que casar com essa menina, acaba ele mesmo tomando o poder para si, então ele vai para a Europa para tentar acertar essa questão do trono em Portugal. Ele chega na França, da França ele consegue arregimentar e preparar uma frota e uma tropa para invadir Portugal. Eles vão parar primeiro nos Açores, onde aumenta os contingentes, porque já os Açores estavam pró a rainha, e dos Açores eles invadem então a cidade do Porto, em Portugal. E lá ele vai sofrer um cerco, justamente durante esse cerco, durante o inverno lá, ele vai acabar contraindo tuberculose. Quando ele morre, em 1834, aos 36 anos, no palácio que ele nasceu, no Palácio de Queluz, na própria cama e no próprio quarto que ele nasceu, na sala Dom Quixote, ele pede duas coisas. Primeiro, que ele seja enterrado como o soldado da filha, com o uniforme de general do 10º de caçadores, do 10º batalhão de caçadores, que era o que ele tinha entrado lá em Portugal. E efetivamente eu vi, os restos mortais dele ainda estavam com o resto do uniforme e só com condecorações portuguesas. Ele é enterrado como o soldado da filha. E ele deixa, por vontade dele, o coração dele a Invicta, a cidade que não se rendeu a Dom Miguel, que foi o Porto, onde ele sofreu todo o cerco. Então isso tudo, ele morrer no Palácio de Queluz, na mesma cama que ele nasceu, o fato dele doar o seu coração, isso faz parte dessa construção, quer dizer, ele tem controle ainda vivo, dessa construção dele, né, de como ele vai ser visto no futuro, como um herói romântico, que é o que a gente vê até hoje. Então ele mesmo constrói isso. Quando ele doa o coração para o Porto, ele doa para a cidade. Quem recebe é a municipalidade. A municipalidade leva para a Câmara aquele coração que foi preparado pelo Dr. Tavares, que era um médico brasileiro, mulato, que é uma das poucas pessoas que ele leva consigo quando abdica e que vai ser o responsável, inclusive, pela chefia da equipe médica que vai tratar dele e pela autópsia do corpo do Dom Pedro. E aí o Dr. Tavares prepara, então, esse coração dentro de líquidos conservadores, né? E é levado, então, a viúva leva, a Dona Amélia leva o coração do Pedro para o Porto. E lá no Porto se decide, então, que o melhor lugar para colocar o resto mortal não é a Câmara Municipal da cidade do Porto. Querem que seja uma igreja. Qual igreja? A Igreja da Lapa. Por quê? Porque era onde o Dom Pedro assistia às missas, enquanto estava durante o cerco do Porto lá. Então toda manhã ele acordava e assistia missa no Porto. Que, curiosamente, é uma igreja fundada por um santista, um religioso que nasceu em Santos, litoral de São Paulo, que vai construir essa igreja lá no Porto. Então ele foi colocado o coração dele na cidade do Porto, lá na Igreja da Lapa, onde ele assistia às missas. E está lá, muito bonito, eu fui recebido pela Irmandade da Lapa, eles me mostraram onde está, porque não pode mais ficar abrindo, porque o coração ele tem um problema, o modo como ele foi conservado, ele não pode receber muita luz, porque ele está inchando o coração, por causa de algum efeito da iluminação sobre o líquido e sobre os tecidos do coração. Então, primeiro, o Dom Pedro queria que o coração ficasse, foi a única coisa que ele pediu, que fosse enterrado como general e que o coração ficasse no Porto. Então, para que o Brasil quer homenagear ele, quer ir contra a vontade dele de tirar o coração dele para trazer para cá, se o corpo já está aqui? Isso é a minha primeira questão. A segunda questão é, a gente vai ver uma caixa fechada, porque não pode abrir o coração, não pode ficar exposto o coração do Dom Pedro, né? Então também não entendo para isso. E o terceiro ponto é, por que a gente vai adorar uma religião? Qual a lógica de trazer o coração? Eu não entendo. Qual o simbolismo desse coração dele? Parece um retrocesso à Idade Média, a gente vai começar a venerar relíquia de santo, né? De santo ele não tinha nada, né? Sim. Então eu acho que, sei lá, tem a espada do Ipiranga, que está lá no Museu Nacional, no museu que está lá no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional. Você tem
outras relíquias, vamos dizer assim, se for para adorar relíquias, né? Você tem o corpo dele que está aqui no Ipiranga, que a cripta está passando por restauro, reforma, vai ser remodelado, vai ser reaberto agora no 7 de setembro. Realmente eu não entendo. E assim, o valor, existe... Eu tenho uma exposição aqui no Solar da Marquesa de Santos, que é sobre ela, que a gente decidiu fazer uma coisa só com textos e imagens, porque o valor para você levar qualquer peça de museu do Rio de Janeiro para cá, o valor de seguro é caro, você tem que ter manutenção, tem que ter isso. Quanto não vai custar o seguro desse coração, de trazer esse coração para cá, para o Brasil? E o que não poderia ser feito com esse dinheiro? Em prol à educação ou mesmo à preservação da nossa memória. Então eu não sou a favor disso.